boa tarde, boa noite. Mais um episódio de Investimento à Beça, hoje com o meu amigo Guilherme Bernardelé. Oi, Hudson. Tudo bem, Guilherme? Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Ele vai se apresentar, mas ele é o superintendente de autorregulação e supervisão da MIMA. Vai explicar a diferença. Guilherme, se apresenta, por favor. Obrigado, Hudson. Um prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu, esse cara é muito bom pra caramba. Queria, falar um pouquinho, né? Então, eu trabalho na Ambima, né? Então, a gente trabalhou junto lá por vários anos. Eu estou lá há 18 anos. Sou responsável pela área de supervisão de mercados, né? Então, hoje a Ambima ela tem uma série de atividades que ela pratica, né? Tanto na parte de representação, prestação de informações, autorregulação, que dentro da autorregulação inclui a supervisão. Tem a parte de certificação, que vocês também devem conhecer bastante, e a parte de educação de forma geral, né? Então, a Ambima ela tem hoje um leque de atividades muito grande, onde todos a gente acaba sendo bastante relevante nessas atividades. E na parte de autorregulação, a parte de supervisão é bastante importante, então a gente pode explorar um pouquinho mais, mas hoje eu tenho uma equipe ali que atua comigo, que faz a verificação de todos os códigos que a Ambima tem, né? Então a Ambima tem os códigos de autorregulação, então aqui a gente pode entrar um pouquinho mais de detalhe, mas então, me apresentando, eu sou responsável pela área de supervisão desde 2013, e antes disso eu trabalhei no mercado financeiro, né, numa instituição brasileira, uma instituição financeira brasileira e uma instituição italiana, né, que hoje nem está mais no Brasil, o BNL, Banca Nacional de Lavoro. Olha, lembra? Então, eu trabalhei lá na tesouraria e na corretora do Unibanco, né, hoje está o Unibanco. Então, esse é um pouco aí do meu histórico profissional e da minha atuação lá na Ambima. Casado e tem um casal de filhos lindos também. Bem, vamos lá, Guilherme. Primeiro é o seguinte, vamos tentar explicar para as pessoas o que é autorregulação, para que ela serve, e qual é essa diferença entre autorregulação e supervisão, você já começou. Porque o que eu noto é o seguinte, as pessoas acham que elas não conseguem entender muito bem tanto o que é, como assim o que é, para que serve, e os benefícios que a gente tem para o mercado e para o investidor. Se você pudesse dar um... Vamos lá. Bom, tá, tem bastante coisa para contar, né? Então, quando a gente fala de autorregulação, né? Então, acho que a gente tem que partir do pressuposto que o mercado financeiro ele é regulado, né? Então, ele tem a regulação da CVM, a regulação do Banco Central, mas falando um pouco de CVM. Então, a CVM tem lá a regulação onde o mercado, todas as instituições que participam, que são autorizadas a participar do mercado financeiro pela CVM ou pelo Banco Central, tem uma série de regras para serem cumpridas. A autorregulação, o que basicamente ela é? Ela é uma regulação que não é estatal, né? Então, ela pode ser uma Mas isso é regulação... importante, né? A regulação do Estado. Exato, tem a regulação, né? A regulação é algo estatal e você tem dentro da autorregulação a possibilidade de ser uma regulação, uma autorregulação mandatada, né? Por exemplo, a gente tem o próprio caso da Bolsa, né? Então, hoje você tem a lei que regulamenta o mercado financeiro, que prevê a possibilidade, né, de ter uma bolsa, e dentro disso ela exige que haja uma supervisão, que haja uma autorregulação dessa bolsa, né? Então, isso é o quê? É uma autorregulação mandatada. No caso da Ambima, que é um modelo diferente desse mandatado, é um modelo voluntário, né? Então, onde as entidades que já participam do mercado, que já são reguladas pelo Estado, eles decidiram criar regras adicionais ou complementares para que você eleve os padrões da indústria. Então, dentro disso, o que é feito? No caso da Ambima, você tem o mercado se reunindo e decidindo criar regras adicionais ao do regulador para que o mercado funcione de uma forma mais harmoniosa. Dá um exemplo, só para deixar bem... Vamos lá. Você pode falar da classificação de fundos de investimento. Tá. Né? Você conhece bastante, você é um dos pais dessa discussão. Você tem dentro da regra da CVM, né? Então, dentro do regulador, ele estabeleceu as classes de fundos. Né? Hoje está mudando, né, com todas essas questões relacionadas a 175, mas falando que você tem as classes dos fundos, né? Então, o tipo ali de fundo da CVM, que ela traz renda fixa, fundo de ações, e dentro da autorregulação da Ambima, nós temos a classificação de tipo de fundos Ambima. O que basicamente é isso? A Ambima ela criou uma série de tipos que se encaixam dentro das regras do regulador, mas ela é mais específica. Então, por exemplo, um fundo ali de ações, dentro do Ambima pode ter vários tipos Ambima de ações. Então, você consegue
dentro da Ambima você consegue criar um padrão adicional ou uma padronização maior para um determinado grupo de fundos, para você até facilitar para o investidor e para o mercado a própria comparação. Sim. Né? Então, ele tem lá, por exemplo, na CVM, estou números aleatórios aqui, são 2.000 fundos de ações. E dentro do Ambima você consegue quebrar que, na verdade, tem 200 fundos que são do tipo Ambima A, 200 fundos do tipo B, 300 do tipo C. Então, você consegue criar, inclusive, uma camada adicional comparativa desses fundos, né? Para que, de fato, eles são... Você cria uma regra ou uma padronização de forma que você enxergue aquele fundo com os seus pares de fato. Porque senão você acaba comparando o fundo de ações que ele é indexado com o fundo de ações ativo, então você começa a comparar coisas que não deveriam ser comparáveis, apesar de serem fundos ativos, se for um fundo de ações. Então, dentro da Ambima, você cria isso. Então, a autorregulação, ela vem com essa pegada de criar uma regra adicional, podendo ser mandatada, como o caso da Bolsa, como pode ser voluntária, que é o caso da Ambima, que foi criado na década de 90, né? Então, o mercado ali, vindo ali uma oportunidade no mundo de ofertas públicas, entendeu que faria todo sentido criar regras adicionais, seja porque as regras, eventualmente, do regulador, elas não eram muito aprofundadas, né? Então, aproveitaram eventuais brechas ou oportunidades que tinham dentro da regra do regulador para criar um padrão dentro da indústria através da autorregulação. Então, na década de 90, essa discussão apareceu forte na antiga Ambid, né? Lembrando que a Ambima é uma fusão da Ambid com a Andil. Em 1998, nós soltamos o primeiro código, que é o Código de Ofertas Públicas. Em 2000, saiu o Código de Fundos, 2002, o de certificação, e assim foi. Então, a Ambima, ela criou essas regras que foram feitas pelo mercado, para o mercado, e que devem ser cumpridas pelo mercado. E aí, como é que acontece nessa situação? Acho que um grande diferencial que a gente vê também na Ambima é a própria parte da supervisão. Porque você está falando da criação das regras. Exato. Né? A autorregulação é um grande aqui, você vai falar que a gente vai fazer sobre isso. Tem algumas entidades de autorregulação ou autorreguladores que não têm supervisão, né? Exato. Só para botar um contexto. Acho que esse é um ponto importante, né? Porque o que acontece? A própria Andima, né? A gente lembrando um pouco da Andima, ela tinha ali algumas regras para o mercado de negociação, mas não havia uma supervisão. Era um guia de boas práticas, né? Então, se você tinha ali a possibilidade de direcionar o mercado, mas cumpria quem queria, seguia quem queria, quem achava que aquilo era importante. É meio boas práticas. Boas práticas, exato. Essas são as boas práticas. Exato. A própria Ambima hoje tem isso, ela tem toda uma estrutura de autorregulação, que aí sim, são criados códigos e dentro dos códigos prevê a existência de um corpo de supervisão para esses códigos. Então, eu e minha equipe somos responsáveis por supervisionar todos esses códigos e sempre que detectamos algum problema, nós reportamos para uma comissão. Essa comissão é formada também por indicações dos membros do mercado, então a supervisão, que é o staff Ambima, detecta o problema, leva para uma avaliação da comissão, que pode, inclusive, instaurar um processo, e isso daqui pode subir para um conselho, que é quem julga. Só para deixar claro para quem está ouvindo, essa comissão aqui, ela está meio que trabalhando sob demanda, digamos assim, pessoal. São os mesmos caras que fazem a regra? Não. Na verdade, são grupos distintos. Eventualmente, algum profissional, alguma pessoa pode estar na criação de regra e estar sentado na comissão, sim. Não é algo corriqueiro, mas existe essa possibilidade. Porque, na verdade, são dois chapéus totalmente diferentes, né? Aqui você tem a criação da regra e a supervisão, ela pode até ajudar na retroalimentação das discussões das regras, mas não é ela quem cria as regras. Ela verifica se a regra que foi criada está sendo cumprida. E esse grupo de comissão é formado por membros de mercado, eventualmente podem ter pessoas que estavam lá na criação da regra, mas a base geralmente não é isso. E essa comissão é quem avalia os casos que a supervisão trouxe e decide por instaurar o processo ou não, ou mesmo orientar a supervisão com eventuais novos questionamentos para as instituições. Uma vez que isso daqui foi detectado e foi aberto um processo, sobe para uma outra instância, que é um conselho de autorregulação. Esse conselho também não tem vínculo nenhum com a criação das regras, e esse conselho é interessante porque ele tem uma formação, por maioria, por membros independentes. Né? O que são membros independentes? São profissionais indicados por outras associações ou entidades do mercado financeiro que não atuam na Ambima, e eles acabam sendo a maioria dentro do conselho. E a Ambima tem alguns participantes, alguns membros do conselho indicados por associados,
que compõem em sua minoria o conselho. Para que foi feito isso? Para trazer uma informação de que, uma vez que a Ambima julga o caso, é o mercado que está julgando. Então, você tem conselhos que têm indicações do pessoal da B3, da BSM, da ABRAP, da AMEC, tem do próprio FGC. Então, você tem uma série de entidades que são convidadas a indicar profissionais para fazerem parte desses conselhos. Então, é dessa forma que funciona. Então, temos uma supervisão, que é o staff Ambima, uma comissão formada por membros indicados por associados da Ambima e um conselho que é formado por uma maioria de entidades externas à Ambima, né? Então, outras associações de outras entidades, e uma minoria de indicados da Ambima, que são o grupo que vai julgar os casos que nós levamos. Esse grupo, o conselho, é um grupo já que determina a penalização. Exato. Né? Ou a absolvição, eventualmente. Desculpa. A absolvição. A penalização pode ser zero, vamos chamar assim, né? De zero até alguma coisa. É mais ou menos isso. E me conta uma coisa, Guilherme. Nesse processo, antes de falar do processo, qual é o escopo hoje? O escopo hoje é bem grande. Tem falou de fundos, o que é que hoje está aqui, né? Então, assim, o processo é mais ou menos o mesmo. Comissão, não sei o que. Mas o que está hoje abarcado na... Olha, hoje a Ambima ela acaba tendo uma representação de várias atividades e isso também faz com que a gente tenha essas autorregulações, né? Então, hoje, todas as atividades que nós representamos, nós autorregulamos. A gente tem a parte de fundos, tanto de fundos 555, né, o antigo fundo líquido, né, Certo. E os fundos estruturados. FIP, exato, fundo imobiliário, né? Então, hoje, temos isso dentro do nosso Código de Administração de Recursos de Terceiros. Temos a parte de serviços qualificados, custódia, controladoria, também nós representamos e fazemos autorregulação. Temos a parte de negociação, que aí envolve toda essa negociação, principalmente de tesourarias, dos bancos e tal. Que isso é oriundo, inclusive, da Andima, né? Daquelas boas práticas da Andima que a gente transformou em uma autorregulação. Ok, então hoje tem supervisão, tudo? Hoje tem supervisão, tudo normal. Temos também uma parte de distribuição de produtos financeiros, né? Então, toda essa parte de distribuição, também nós temos um código específico, uma autorregulação, uma representação, uma supervisão para essa atividade. E aí, só para confirmar, pega distribuição de produtos para varejo e para private, gestor de patrimônio ainda também? Sim. E alcança as plataformas hoje também? Sim. Todas que estiverem embaixo da Ambima, né? Então, a gente tem hoje 300 associados e mais de 1.000 instituições que são aderentes ao código. Isso a gente até pode explorar um pouquinho. Mas é porque a Ambima ela acaba tendo ali 2 níveis, né, de participantes, que a gente pode explorar um pouquinho mais, mas só para encerrar os temas, então ficou fundos, né, líquidos e estruturados, serviços qualificados, custódia de controladoria, negociação, né, da parte das atividades vinculadas às tesourarias, aos bancos, a parte de distribuição, né, como você falou, que aí passa por varejo, private, a gestão de patrimônio também está dentro de fundos, né, por causa das carteiras administradas, que estão lá em fundos, a parte de ofertas públicas, que inclusive, além do código que nós temos de autorização, nós temos um convênio com a CVM, né, para fazer uma análise prévia dessas ofertas, e também um código de certificação, né, então as nossas obrigações relacionadas à certificação também são previstas no Código de Autorregulação, que as instituições devem cumprir, né, fazer com que os seus profissionais cumpram e a gente supervisiona esse cumprimento. E também é importante destacar que no Código de Fundos, hoje, dentro da atividade de fundos, nós também temos um convênio com a CVM. Então, quer dizer, é muita coisa. Além do código, tem ainda uma prestação de serviço ali junto ao regulador que a gente pode entrar depois. Então, vamos lá, vamos separar então a conversa nisso. Eu vou duas coisas, então. Primeiro, existe diferença entre associados e aderentes. Exato. Primeiro ponto. Depois desse, a gente fala da relação entre a Ambima e os reguladores. Por quê, como, esse... Primeira coisa, temos mais aderentes, 1.000, você falou, do que associados. Por quê? O que tem vantagem e desvantagem? Não sei se é a melhor palavra de falar desvantagem e desvantagem, mas por que temos isso? Muito bom. Então, o que acontece? Dentro da Ambima foi estipulado via estatuto, né, a possibilidade, é algo óbvio, que nós temos os nossos associados. Então, os associados eles têm todos os deveres e os direitos de um associado e uma associação qualquer, né? Então, ele participa ali, né, de todas as discussões que a Ambima tem, ele vota, né? Então, independente de tamanho, tem direito a um voto, se ele é pequeno, se ele é grande, se ele é médio, ele tem direito a um voto. Então, isso não é quanto maior, mais voto eu tenho, não. Você tem um voto igual a qualquer outro por ser um associado. Como benefício ou como direito dele ele pode participar, ele está nas mesas das discussões da criação das regras.
né? Hoje a gente até está evoluindo para trazer alguns aderentes que sejam relevantes para essas discussões, mas hoje as discussões elas são restritas aos associados, né? A base das discussões para a criação de regras é feita pelos associados. Esses associados também, eles têm, além do direito a voto, ele tem toda essa questão, né, de participar da associação de forma plena e eles têm a obrigação de seguir todas as regras que a Ambima impuser se ele fizer atividade. Então, se ele é um simples gestor, ele vai seguir o código de ART e o código de certificação, provavelmente. Se ele é uma instituição, como uma instituição financeira, grande ou conglomerado, ele acaba perpassando todos esses códigos e vai ter que cumprir tudo. Tá? Ele usa o selo Ambima, né, normalmente, então ele tem ali essas obrigações associadas. O aderente foi uma figura que nós criamos há muitos anos atrás, que é uma instituição que ela não tem um interesse, né, até porque tem um custo para ser um associado, você tem um custo mensal para você estar participando como associado da Ambima, como qualquer associação, como qualquer clube. E quando você fala de um aderente, você tem é, são as instituições que têm interesse em estar atuando na Ambima, até para mostrar uma boa prática, de que ele busca cumprir as regras da Ambima, para ter o direito de usar o selo da Ambima, então ele busca essa adesão ao código. Né? Então ele vai lá e olha, eu sou um simples gestor, eu quero aderir ao código de administração de recursos de terceiros, que é o código de certificação, por exemplo. Por quê? Porque são os códigos que ele presta atividade. Como aderente, exato, ele pode eventualmente falar, olha, eu tenho uma outra atividade que eu também faço, mas eu não quero ser aderente a esse código. Ele pode. Por quê? Porque o aderente, ele escolhe quais são os códigos que ele vai seguir. Mas o que é muito comum? Os parceiros que vão trabalhar com ele, muitas vezes vão olhar e falar, poxa, mas você faz essa atividade, por que você não está no Ambima? Então, é claro que tem o interesse da instituição, mas muitas vezes os próprios parceiros que ele vai contratar falam para ele, olha, é importante você estar no Ambima. Eu acho que é uma condição de qualidade, né? Exato, é um compromisso de estar cumprindo as regras de autorregulação, né? De saber que existe uma segunda camada de supervisão, por exemplo, em relação àquela casa. Então, a gente tem toda a regulação, todo o regulador atuando em cima daquela instituição, e quando ela tem o selo da Ambima, isso mostra que há uma supervisão sobre ele. Garante que não há problemas? Não, porque a gente não consegue olhar tudo 24 horas por dia. Então, o ponto existe uma camada ali adicional que vai acompanhar aquela instituição e se detectar algo preventivamente ou pós-fato, algum problema, vai estar atuando. Então, ali é um selo, né, que a gente fala, como, se fosse, como você falou, é um selo de qualidade, é um selo de compromisso da instituição em seguir as regras de autorregulação e de que há uma supervisão que está acompanhando aquela instituição. Então, fazer até um feito, né? Como você falou no início, que é uma regra complementar ou adicional, na verdade, ele está seguindo regras mais específicas, mais rígidas, ele está com, digamos assim, um perímetro mais restrito para trabalhar, porque algumas coisas ele, ó, isso não pode, ou para fazer isso tem que fazer aquilo, você tem uma obrigação adicional. Então, é uma camada complementar também de regulação. Exato. Né? E aí é meio natural que você queira trabalhar com quem também tem, né? Porque não sei lá se ele está seguindo as melhores práticas. Você falou que tem 1.000 hoje? Hoje são aproximadamente 1.200 aderentes, né? Dentro desses 1.200 aderentes você tem lá os 300 associados. Então, a gente está falando em mais de 1.200 instituições que aderem aos códigos Ambima. Aí você vai ter o código, principalmente o código de certificação de administração de recursos de terceiros, que tem a maior quantidade. Aí você tem em torno de administração em torno de 150, então quer dizer, isso vai oscilando conforme o código, mas o que mais tem é a administração de recursos de terceiros, dada a quantidade de gestoras que nós A temos hoje no gestora mercado. está 800, 900, vai. Hoje está em torno de 900 mil, alguma coisa assim, entre 900 e 1.000 fácil. Tá. Acho que até já passou dos 1.000. Tem muita. E lembrando, né, que aí a gente pode ter que entrar que hoje quem faz o processo de habilitação inicial dessas instituições é a própria Ambima, através dos convênios que eu comecei com Então você. a gente agora vai. Exato. A partir do momento que a gente já entendeu um pouquinho da regulação, né? E a relação com o autorregulador? A gente classifica, o que a gente pode dizer? Como funciona essa? Vamos lá, isso é importante, né? Então, Até duas coisas. Como também não é mandatado, a gente tem convênios, que você já falou um pouquinho, você vai explicar. E como é que é a relação onde não há convênio? Então, dá um overview geral. Vamos lá. Então, o que acontece? Nós temos hoje, com a CVM, dois grandes convênios. Um convênio de ofertas, que existe desde 2008 e acabou de ser atualizado, né, dadas as mudanças da 160 e da 161, onde a Ambima ela fará a
o processo inicial de habilitação dos novos coordenadores, né? Então, Tá hoje bom. você tem ali, pelas novas regras que saíram, a obrigação de que os coordenadores se habilitem na CVM para poderem fazer as ofertas. O que nós fechamos no convênio? A Ambima fará um processo inicial, muito parecido com o que a gente faz em fundos, que eu vou falar na frente. A Ambima faz esse processo inicial e encaminha para a CVM aprovar ou negar o processo de habilitação. Então, toda a análise de documentação, de estrutura, é feita na Ambima, analisa-se as políticas e tal, e manda um relatório para a CVM, baseado no que a gente apontou, aprova ou nega aquele coordenador que estará pedindo. Tá. A O gente coordenador é aprovado independente da operação. Eu quero ser um coordenador. Isso, você tem que ter uma estrutura, você tem que ter um diretor Tá? responsável, então você tem uma série ali de regrinhas que você tem que cumprir e apresentar. A MIMA faz essa análise, faz um relatório e entrega para a CVM. Até o momento, a gente ainda não teve nenhum processo de aprovação, e acho que teve uma casa que já entrou com parte da documentação. Então, quer dizer, a gente acredita que nos próximos dias ou semanas a gente vai ter um primeiro caso aí que deve ser aprovado como um coordenador aprovado já dentro das novas regras de ofertas. Então, a Ambima fará isso. Outra coisa que a Ambima também faz vocês devem lembrar que existe hoje uma matriz, né, das ofertas públicas que podem ser aprovadas de forma automática, podem ou devem ir diretamente para a CVM, ou podem vir através de um autorregulador. Então, qual que é a ideia? Dada essa matriz que foi feita na 160, é que a Ambima ela fez esse convênio com a CVM, na verdade ela renovou, de forma que as instituições que tiverem interesse, até para ganhar tempo, elas podem entrar via Ambima no processo de fast track, onde a Ambima, num prazo muito curto, podendo variar de 5 a 10 dias de análise da Ambima, né, além dos prazos ali que a instituição vai ter para fazer eventuais ajustes, ela, uma vez aprovada pela Ambima, ela pode ser automaticamente entrar na CVM como oferta registrada de forma automática. Né? Porque lembrando, hoje tem as ofertas automáticas, que é a instituição fez, como se fosse a antiga 476. Vai lá, só deposita na CVM. Tem umas que, dependendo da característica, do tipo de investidor que vai ser acessado, obrigatoriamente tem que ir pela CVM. E outras que, dependendo do tipo de oferta e dependendo do investidor, pode vir via autorregulador, que uma vez o autorregulador dando um ok, você vira automático na CVM. Tá. Esse é o processo. Então, e o que nós fazemos para esse caso de ofertas além de todas essas rotinas, a cada 3 meses nós temos reuniões com a CVM para reportes, para informações, para alinhamentos. Então, também é importante isso, esse alinhamento que nós fazemos com eles, de forma que a visão da CVM e da Ambima seja muito similar, para evitar entendimentos diferenciados, de forma que a Ambima fala uma coisa, ou entende de uma forma, a CVM entende de outra. Então, a gente tem isso trimestralmente de forma regular, mas também a gente tem as interações do dia a dia. Muitas vezes, até nesse processo inicial de novas regras, a gente liga para a CVM, manda e-mail, Né? até para entender, olha, tem aqui uma dúvida que apareceu, algo novo, a gente não sabe como tratar, ou a CVM pergunta como é que vocês estão vendo isso, o que está aparecendo. Então, a gente tem um relacionamento muito bom com o pessoal da SRE e da CEP, né, que são as duas superintendências que tratam disso. Agora a gente também vai ter mais contato com o pessoal da parte de securitização, né, porque também isso entra, né, com o Bruno Gomes, a gente vai estar mais próximo deles, e o próprio Maeda, dependendo do tipo de fundo estruturado que entra lá, né, a oferta de fundo. Então, a gente acaba tendo ali um contato muito forte. Já na parte de fundos, que é o outro convênio, né, lembrando que o convênio de oferta ele é de 2008, Tá foi bom. renovado agora em 2022 para 2023. O convênio de fundos, ele foi uma construção muito interessante, porque nós começamos a fazer o processo de supervisão da Ambima na parte de fundos desde o ano 2000, né? E isso foi evoluindo para uma série de ações que a gente foi detectando, fazendo, abrindo processo com outras instituições, independente de tamanho, de nome. Então, assim, a gente nunca tratou aderente de frente associada dentro da supervisão. Para mim, independente se é pequeno ou se é grande, tem que seguir a regra. Ah, mas é uma instituição, olha, é um associado, é a mesma forma. Então, isso foi dando uma credibilidade na nossa supervisão muito grande, porque a gente começou a atuar e, a partir de 2008, por uma decisão da diretoria, a gente passou a divulgar os nossos resultados, né? As nossas ações. Então, a gente fazia e era uma informação que estava restrita à Ambima. E aí, quando a própria CVM começou a nos questionar, poxa, mas o que vocês estão fazendo? Como é que vocês fazem? O que vocês estão pegando? A diretoria, em 2008, definiu que, a partir daquele momento, a gente passaria a dar uma transparência para os nossos processos, né, para as nossas atividades de supervisão. Então, se você acessar o site do MIMO, você consegue enxergar todos os casos que nós tratamos desde 2008.
né? Então, você vai ter lá os processos, os termos de compromisso que não foram celebrados pelo conselho, e uma série de questões. E isso foi criando toda essa confiabilidade no modelo da Ambima, né? E aquilo, você ter um processo de supervisão em que você pune um eventual associado é algo não é muito comum, né? Você eventualmente chegar em outras entidades, né? Então, por isso que existem associações ou mesmo entidades que fazem um processo de boas práticas e não punem, não atuam quando é necessário junto aos seus associados. A Ambima não, a Ambima fez um modelo diferente em que nós criamos regras, o mercado cria a regra, o mercado tem que cumprir a regra e se não cumprir, ele pode ser apenado a partir do processo verificado na supervisão. Então, dada essa credibilidade que foi sendo construída, nós também passamos a fazer parte da IOSCO, né? A IOSCO é uma entidade internacional que acaba congregando lá os reguladores e autorreguladores. Inclusive, o Zeca, que é o nosso atual superintendente-geral, ele foi presidente do grupo de autorreguladores da IOSCO por 6 anos, né? E o que acontece? E dentro da IOSCO, tem ali alguns princípios internacionais para que você seja reconhecido como, de fato, um autorregulador. E uma das questões para você ser um dos autorreguladores reconhecidos pelos princípios da IOSCO, você tem que ter o reconhecimento do regulador do seu país. E a Tá. gente não tinha, né? Porque, como você falou, é uma ótima relação com a CVM, sempre foi, mas a CVM ela não reconhecia por não ter acesso aos nossos processos, às nossas atividades, por não ter uma ingerência em cima do nosso processo. Tá bem. Então, foram feitas algumas discussões, e em 2018 nós acabamos batendo o martelo e criamos o primeiro convênio para fundos de investimento com a CVM. Então, o que basicamente esse convênio é? O primeiro, na parte de habilitação, né? Como eu comentei, o de ofertas acabou copiando de habilitação de gestores e administradores de fundos, uma vez que a instituição que hoje quer atuar no mercado de fundos, seja gestor ou administrador, ele entra pelo sistema da Ambima, onde a CVM tem acesso total, né? A CVM tem um acesso de usuário master, em que ela acompanha todo o processo está aqui, mas quem toca o processo de validar as políticas, fazer as visitas, verificar a estrutura, fazer um background check aí de todos os profissionais, é feito pela Ambima, que emite um relatório e a CVM, com base no relatório, aprova ou nega aquela instituição, né? E o outro ponto, que aí foi evoluindo ao longo do tempo, 19, agora em 21 nós também ampliamos, a gente criou alguns convênios com a CVM na parte de fundos, né? A gente chama de anexos, porque eles têm um convênio mãe, né? Embaixo dele tem um anexo de habilitação, que é esse que eu comentei, e alguns outros anexos. Um deles é para marcação a mercado. Então, todo o processo de marcação a mercado dos fundos, que a gente verifica se eles estão marcando a mercado os ativos de forma correta, nós reportamos totalmente para a CVM. Então, a CVM tem acesso do início do meu processo de verificação até o resultado final, né? Através do sistema, e ela consegue acompanhar. Então, tem marcação a mercado, distribuição de fundos. Então, todo esse processo de distribuição que nós verificamos stability, se o API foi feito de forma correta, a gente reporta também para a CVM. E, por fim, a parte de enquadramento. A gente tem hoje todo esse processo de verificação se aqueles fundos que compram os ativos estão de acordo com o que é previsto no regulamento, já fazíamos na Ambima, e hoje a gente reporta para a CVM. Então, a gente acabou criando um modelo em que a CVM aproveita o nosso trabalho de supervisão de forma muito inteligente, que ela verifica quem eventualmente não estiver na Ambima, para ela pode ser um risco maior. Então, ela pode focar, por exemplo, nessa pessoa que não está na Ambima. E são poucos, por exemplo. São pouquíssimos. A gente pode falar que os 99% da indústria, né, de administradores e gestores de fundos estão na Ambima. Eventualmente, até porque alguns não estão por decisão da Ambima ter excluído, tá, do processo, né? Então, também tem isso. Então, hoje existem situações em que a instituição entrou na Ambima, a Ambima, dado o processo dela de supervisão, passar na comissão e o conselho julgar, decidiu por uma exclusão daquela instituição. Então, aquela instituição ela continua atuando, mas sem o selo Ambima. Então, a CVM ela pode olhar para aquela instituição mais próxima. Então, você acaba tendo ali um uso mais consciente da CVM em relação aos recursos que ela tem, porque ela, sabendo o que a Ambima está fazendo, tendo acesso a todo o material e podendo, inclusive, atuar em cima do que a Ambima já fez, que não foi o caso até hoje, ela acaba tendo essa tranquilidade que a Ambima está olhando, o material está lá à disposição dela e ela pode, eventualmente, até atuar se achar necessário. Na verdade, você prestou a sua revisão. Ela só vai agora dizer, a partir disso aqui que já está tudo. A partir desse relatório, vamos dizer assim, a partir de agora, penalizar a mais, até mais, né? Pode ser, né? Porque dependendo do seu relatório,
a Anbima já terá punido. Exato. E quando chegar na CVM vai ter uma segunda punição. Exato. Pode acontecer isso também. É exatamente isso, porque a CVM ela não está delegando, ela não delega nem na parte de ofertas, nem na parte de pontos, ela não está delegando o mandato dela de supervisão. O que ela está fazendo, ela está aproveitando o trabalho que ela está fazendo e, se achar necessário em cima do que já foi feito, ela pode ter ações adicionais. Como você falou, a Anbima pode fazer uma aplicação de penalidade financeira, que a CVM pode entender que aquilo foi pouco, reabrir um processo em cima disso. Até hoje, desde 2018, todos os nossos processos em que nós encerramos através de termos de compromisso, de penalização, a CVM não fez nada adicional para entender que não foi necessário. Ela entendeu que o que a Anbima fez foi o suficiente. Já foi punido adequadamente. Exato, Não precisa fazer mais nada. Mas ela pode, sim, em cima do que a gente identificar, fazer alguma atuação. E a gente conversa muito, né? Então, a gente tem um contato muito próximo lá com os representantes da CVM, seja o próprio Francisco Bastos, o Daniel Marreda, né? Os representantes da SMI, da TIM, o próprio Bruno Gomes. Então, assim, a gente acaba tendo um contato com o pessoal e trimestralmente também nós reportamos os principais resultados e fazemos os alinhamentos necessários, né? E é interessante porque nesses alinhamentos trimestrais participa tanto o superintendente-geral da Anbima, também o Zeca, como o superintendente-geral da CVM, o Alexandre Pinheiro. Então, hoje você acaba tendo ali a participação para demonstrar muito isso, né? Que é algo tão importante que os superintendentes gerais eles participam para ver o que está acontecendo, para dar as orientações necessárias, para alinhar eventualmente questões que a gente tenha necessidade de alinhamento. Então, quer dizer, é um trabalho que tem sido muito fluido e muitas vezes a CVM nos procura, olha, estou com um processo aqui ou estou com uma verificação de uma determinada instituição. Vocês já chegaram a fazer algo ali? A gente mostra para eles se a gente já fez ou não. Se já fez, ela pode já considerar aquilo que foi tratado, ou se a gente falar, não, a gente ainda não, ela pode dar sequência e abrir um processo por lá. Então, quer dizer, é algo muito fluido e o sistema que nós temos hoje facilita muito isso. Porque nós criamos um sistema em 2015 chamado Sistema de Supervisão de Mercado, é o SSM, né? É um famoso SSM. Exato, é meu sonho de consumo aqui, né? Estou na Anbima desde 2005, a gente sempre buscou ter um sistema para troca de informações, porque era muito comum você ter, por exemplo, pedido de informações para processo via e-mail. Aí aquele profissional já não estava mais na empresa, aí saiu outro, aí perdia aquele e-mail. Então, assim, você sempre tinha alguns buracos, era complicado. Então, a gente criou um sistema totalmente interno, né? Então, foi desenvolvido pela Anbima, né? E hoje a gente tem mais de 5 mil usuários, né, pessoa física, e mais de 1.000 instituições, que são todos os participantes que acabam atuando. É um sistema exclusivo da supervisão, que a CVM ela acaba sendo um usuário master, dado essas questões que ela tem de convênio, então ela não enxerga tudo, ela só enxerga o que ela tem de convênio com a Anbima, que é a parte de ofertas e fundos. Mas o que ela tem convênio, ela enxerga tudo? Ela enxerga tudo em real time. E aí o que acontece? Nós, dentro desse sistema, a gente faz os pedidos, faz os questionamentos para as instituições que respondem pelo próprio sistema. Então, a instituição ela consegue ter um log de tudo que já foi respondido, quem respondeu, qual foi a data, quais são os prazos. Então, quer dizer, é um sistema que ajuda muito o mercado. Hoje, ele, assim, a gente até brinca, não sabemos como a gente funcionava sem esse sistema. Ele é um celular, né? Exatamente, é igual ao celular. Hoje você olha e fala, cara, como é que a gente conseguia ficar sem isso? Porque hoje você tem uma visão geral da instituição e aquilo ali, inclusive, gera indicadores para mim. Né? Eu consigo ali, de forma automatizada, puxar informações da CCM e vão subsidiar minhas previsões no futuro. Eu vou olhar e falar, opa, calma aí. Olha essa casa aqui, está tendo problema nessa atividade. Se eu não tivesse o sistema único, isso talvez pudesse, como já tinha acontecido no passado, você não ter essa visão completa. Né? Então, hoje eu consigo uma visão completa das instituições, dos problemas que elas estão tendo, quais são as atividades que elas têm, porque não é só para um código, vai ser similar, abarca todo. Vou tentar te fazer uma pergunta, só para deixar a coisa clara. Temos o SSM. Que informações, não vai falar tudo, tá? Mas que informações eles mandam para que você consiga formar esse mapa tão completo? Só dá um overview só. O que tem? No SSM, nós temos o canal que nós pedimos as informações para a instituição. Então, por exemplo, a instituição ela manda as políticas pelo SSM. Então, todas as políticas que são obrigatórias conforme os códigos, eles entram via SSM para mim. Então, compliance, presente, PSN, né, plano de continuidade de negócio, marcação ao mercado. Todas as políticas, se eu não me engano, hoje, até me assustei, que eu estava conversando com a equipe, acho que são 70 políticas sobre todos os códigos. É um número, assim, gigantesco. Porque a gente está falando de 6 códigos, se não me engano, são 70 ou 70 políticas, que é muita coisa. São vários códigos. Exato, são vários códigos, mas você está falando de política de continuidade de negócio, política de cyber, política de liquidez, marcação ao mercado, e assim vai, né? E aí o que acontece? Então, todas as políticas estão lá dentro. Então, eu sei exatamente quem tem, quais são as pessoas que mandaram, quem ainda faltou para mandar para a gente fazer as cobranças. Quando a gente tem alguma verificação de algum, por exemplo,
a instituição que atrasou o envio de informações, a gente vai mandar uma carta de orientação ou uma multa, vai pelo sistema também. Então, tudo isso vai gerando indicadores para mim. Tá. Qual gestão está tendo mais carta de orientação? Qual gestão está tendo muitas multas? Qual tema está sendo mais relevante para a multa? Porque isso me ajuda não só a olhar a instituição, mas olhar também o tema. Porque, assim, se está muito comum um determinado tema ter muita multa ou carta de orientação, opa, será que a gente deveria fazer uma live? Sabe? Alguma coisa o mercado não está entendendo muito bem. Tá. Então, a gente consegue gerar esses indicadores conforme as informações que a gente pede ou recebe da instituição, né? E a gente abriu também um canal que a gente chama de Fale com a Supervisão. Então, a instituição ela pode, por exemplo, entrar ali com alguma dificuldade que ela está tendo, com alguma dúvida que ela tem, isso cabe para a minha equipe olhar. Né? Não é só CCTET? Era só um canal único, era só a supervisão pedindo e a instituição tinha que responder. Tá. Ela não conseguia abrir um pedido de informação, nada. A gente criou esse canal, porque a gente entendeu que é importante que se a instituição ela também, se quiser falar com a gente, não precisa ser só por e-mail. Ela pode entrar pelo sistema, faz ali, isso cai para a gente analisa e responde para a instituição. Então, hoje você tem essa possibilidade da própria instituição. Por exemplo, denúncias. Né? Hoje, as denúncias, como é que elas chegavam? Elas chegavam por e-mail ou chegavam por carta e muitas vezes você não tinha a identificação completa da situação. O que nós criamos? As denúncias, para serem aceitas pelo MIMA, como a gente só aceita de gestão participante, tem que vir pelo sistema, porque está todo mundo na SSM. Tá. Então, se entrou pela SSM é porque alguma instituição está dentro da MIMA. Então, a gente consegue enxergar qual foi. Você tinha colocado um padrão lá também, para não botar qualquer coisa. Exato, né? ela tem uma regra que ela tem que cumprir, qual foi o descumprimento que ela está enxergando que alguma casa está fazendo, o que ela acha que aquilo descumpre, qual artigo do código que ele descumpre, quais são as evidências para isso. Então, tudo isso a gente coloca num canal de denúncias que nós criamos na SSM. Então, hoje, todas as denúncias que nós recebemos vêm pelo sistema. Então, eu já garanto na largada que quem está fazendo é alguém participante. Já não tem mais essa dúvida, né? Se alguém que inventou um nome, mandou... Não, então eu já garanto que vem pelo... E a denúncia tem que ser fundamentada, né? Qualquer Exato. coisa. Agora, me fala, você falou que recebe... Você falou, a gente sabe, você recebe muito mais informação. Tudo isso, né? Que eles mandam lá, rota diária, eles mandam... pelo convênio você tem acesso às informações da serviço. Tudo isso, e aí eu faço o gancho para você falar um pouquinho da nova supervisão, né? Porque, inclusive, outro dia você deu uma entrevista muito bacana no Valor, né? O Valor Invest e tal. Mas fala um pouquinho, então, dessa novo processo, nova maneira. É uma forma de trabalhar, de estar trabalhando, né? Foi interessante porque 2021 para 2022, a gente olhando ali para a nossa estrutura, a gente entende que sempre é possível melhorar, né? Acho que essa é a primeira questão ali dentro da supervisão. Então, seja mudança de estrutura, de pessoas, de formas de trabalhar, novas rotinas. Então, olhando muito para novos temas que apareceram no mercado, a gente tinha acabado de olhar para questões de cyber, aí entrou a questão do ESG, aí entrou a questão do cripto. Então, começa a ter uma série de novos temas e o que a gente acabava fazendo? A gente acabava correndo para montar uma estrutura dentro da supervisão para poder atuar em cyber, para atuar em ESG, para atuar em cripto. Então, você começava... Um povo. É isso, eu começava a ter que criar estruturas para determinadas atividades que estavam sendo incluídas dentro da autorregulação. Então, nós contratamos uma consultoria internacional, né, a Oliver Wyman. Nós fizemos ali uma licitaçãozinha, né, não é bem esse termo, mas a gente acabou falando com 4 consultorias e acabamos selecionando a Oliver Wyman. E a ideia desse processo foi identificar quais são as tendências internacionais de supervisão e quais são as dores atuais que temos na Anbima como um todo, na parte de supervisão, e mesmo nas instituições supervisionadas. Feito isso, a Oliver foi interessante porque ela tinha feito um trabalho 1 ou 2 anos antes que tratava exatamente isso, a supervisão do futuro, a supervisão do amanhã, né? Supervising Tomorrow, era o tema que eles estavam dessa pesquisa. E nesse trabalho que a Oliver fez, ele buscava uma série de itens que mais de 50 casas de entidades, né, de reguladores e autorreguladores do mundo, tinham os seus principais desafios. E eram muito similares aos nossos, né? E aí, junto com as entrevistas que foram feitas dentro da Anbima e de supervisionados pela Anbima, a gente acabou identificando ali uma nova forma de trabalhar, né? Olhando muito por uma visão que a gente tem que fazer a supervisão e acompanhar muitas tendências. Acho que isso é muito importante, professor, porque se a gente sempre fica no modelo reativo, né? Tem um problema, eu vou lá, aconteceu, eu vou lá, eu pego, eu olho o filme de como é que foi e atuo em cima da instituição. Então tem que ter uma prevenção. Tem que ter uma prevenção. Primeiro é acompanhar as tendências e tentar, a partir do que você está olhando de tendência, criar uma prevenção.
ou mesmo de temas novos, né? Então, por exemplo, cripto, né? Que agora a gente colocou para dentro do código, uma parte de dar transparência, a gente está ampliando para o que o código virá na parte de cripto. Então, são itens que a gente pode ou deve trabalhar de forma preventiva para que não, para evitar os problemas. Porque, assim, claro que uma vez que a gente não pegou, não preveniu, não evitou, a gente vai atuar de forma dura, a gente vai penalizar a instituição e tal. Poxa, mas será que não seria mais interessante eu buscar, antes do problema, uma prevenção? Então, a gente acabou criando 4 núcleos, né? Então, hoje a supervisão da Ambima, né? Ela é formada por 4 núcleos. Um núcleo que a gente chama do nosso núcleo jurídico. Esse núcleo jurídico ele já existia e agora foi mais bem formalizado, que é o núcleo jurídico que acompanha as rotinas da supervisão e sempre com esse olhar jurídico, se tudo que a gente está fazendo está sendo cumprido dentro dos prazos estabelecidos nos códigos, se a formalidade foi atendida, porque isso é muito importante, porque eventuais questionamentos da nossa autorização no judiciário é muito importante a comprovação que a formalidade foi feita, que o livre espaço para a instituição se manifestar, a questão do contraditório, onde ela traz os pontos dela, então ela pôde se defender em um eventual processo. Então, tudo isso quem acompanha o nosso jurídico, né? Então, a gente tem um jurídico dentro da supervisão. Claro que a Ambima tem um jurídico institucional, esse é o exclusivo da supervisão. Nós também mantivemos, aí é um processo também que já é feito hoje, que a gente faz um processo investigativo sancionador, né? Porque é aquelas situações em que você já detectou um problema, você precisa investigar, aprofundar a análise e eventualmente abrir um processo. Isso era muito como já é feito, como era feito em 2022, né? Essa forma de investiguei, peguei um problema, estou atuando. Os 2 novos núcleos que nós criamos, um deles é o de dados, que é muito nessa linha que você comentou, então a gestão de dados e tendências. Essa gestão de dados e tendências é o grupo dentro da supervisão que vai criar os dashboards, vai trazer as informações, buscar esses dados relacionados ao SSM, ao mercado, a informações que a própria Ambima tem que não sejam só da supervisão, informações públicas. Ele vai agrupar esses dados de forma que ele vai subsidiar os nossos processos preventivos, que eu vou falar na frente, ou os processos investigativos, né? Porque eu tenho ali uma série de questões. Então, eu tenho ali, como comentei com vocês, eventualmente, você pode ter um determinado tema, por exemplo, liquidez de fundos, gerenciamento de liquidez de fundos. Você está tendo muitas cartas de orientação ou muitas multas. Opa, vamos fazer um processo de prevenção ali antes de dar um problema maior, porque como ainda está no processo de multa, a carta de orientação não está virando processo, talvez um processo preventivo possa ajudar as instituições para que a gente não tenha problemas no futuro. Então, essa gestão de dados e tendência é bem isso, é gerar os dados para subsidiar as nossas atividades e também acompanhar as tendências, né? E um ponto importante desse grupo também é que é ele quem consegue ter uma visão muito boa da parte de risco de mercado. E aí, dentro do possível... Esse bando de informação. É isso. Então, a gente consegue, aí, dentro do possível, tanto subsidiar as análises internas da supervisão, como da Ambima como um todo, né? Porque você consegue enxergar ali dados, informações que são relevantes para o mercado, que ali a supervisão está enxergando com essa estrutura que nós temos lá nessa gestão de dados, né? Então, essa parte de risco é importante. E a gente criou uma nova estrutura que chama de prevenção, uma estrutura de supervisão preventiva, que é isso que eu comentei, que é, uma vez detectado situações em que, eventualmente, possa estar tendo alguma falta de entendimento, ou regras novas. Olha, vai entrar a regra de SG em 6 meses. Nesses 6 meses, é esse grupo responsável dentro da supervisão de se aproximar das instituições, entender como eles estão fazendo, como é que eles estão se estruturando sobre aqueles temas novos, ou detectar aquelas situações, né, dada a detecção daquelas situações que tiveram um eventual número grande de cartas, de multas, fazer uma live, fazer um comunicado. Algo pedagógico, didático. Algo mais pedagógico, exato. Pedagógico, didático, né? Então, é um processo ali educativo. Tá. Né? E também nesse processo aqui de prevenção, o que nós fazemos? Dado que a gente tem um processo de habilitação e adesão das instituições ou filiação, né? Então, todos os processos de habilitação, todas as casas que entram na Ambima, elas têm, os aderentes, eles usam um selo provisório por 12 meses. Tá. E nesses 12 meses, a gente tem um processo de acompanhamento dessas instituições. Então, essa estrutura de prevenção é quem se aproxima desses novos aderentes. Então, ela vai entender a eventual dificuldade que ele está tendo. Então, uma vez que ele se transformou em operacional, como ele está dentro do prazo de 12 meses, ele fica com um selo provisório. Tá. Então, também é uma das obrigações desse grupo de prevenção acompanhar essa instituição dentro desses 12 meses,
para orientar o processo educativo, acompanhar, para que aquela nova instituição, que eventualmente tem alguma dificuldade, não incorra em erro ou evite algum processo no Boa, futuro. boa, boa. Muito bacana, hein? Porque o negócio ficou bem estruturado, né? Com a pegada educativa, chama-se início, meio e fim. É isso. Né? Começa a mudar. Começa a mudar. Aí tem Tem aqui a investigação. e o jurídico monitorando, acompanhando tudo, sendo transversal tudo. E o que é legal aqui, Hudson, também, a nossa ideia é que esse pessoal de dados não enxergue só uma perna de código, ele olha para todos os códigos, né? Porque é aquilo que eu te falei, muitas sistemas de gestão têm vários códigos, então eu quero muitas vezes identificar se aquela instituição tem um problema ou algo específico de alguma atividade daquela instituição, né? Porque sabe que em instituições grandes, você tem ali, por exemplo, um problema em fundo, que talvez não tenha um problema em negociação, mas talvez seja um problema em tudo. Se tem um problema em tudo, talvez é uma forma que a gente tem que atuar de prevenção, de aproximação, diferente do que ser específico de algum tema ali que a instituição está tendo um problema. Pode ser realmente alguma coisa que tem a ver, sei lá, com a cultura da empresa, a maneira, o entendimento dela sobre como é que o mercado deveriam funcionar e tal, e você pega, não. Para quem não oferta, você tem um problema aqui em fundo também. Você tem um problema de distribuição em fundo, deve acontecer. A distribuição, você tem entendimentos equivocados da regra. Uma coisa assim. E eu acho que uma das grandes, não digo dificuldades, mas uma das grandes coisas interessantes da supervisão, que isso me atrai bastante, é a gente busca no processo de supervisão não tratar aquilo ali como um fato isolado. Porque, por exemplo, um problema de marcação. Né? Um problema de marcação mercado pode ser um problema exclusivamente por falta de uma estrutura adequada, ou por um entendimento equivocado, ou por trás pode ter algum problema ali de conduta, né? Esse que é o maior, a maior arte que a gente tenta construir dentro da supervisão, que é entender se aquele problema é um problema pontual, é um problema específico, é um erro, é uma falta de entendimento ou não, é um problema de conduta da instituição. Né? Então, se é de conduta, não adianta muito o processo de prevenção, infelizmente. Né? Então, a conduta ali você acaba tendo que tratar mais no processo investigativo ou mesmo através de um processo, né, que eventualmente pode o conselho tomar uma decisão mais dura. Então, de fato, acho que a grande arte ali no processo de supervisão é identificar ou tentar buscar e entender se aquilo é um problema isolado, pontual, um problema específico ali ou não é um problema de conduta. Tá. Porque a conduta contra a má fé não tem muito jeito. É isso. Contra a má fé não tem muito jeito. Né? Não adianta tentar educar, né? Uma problema de educação. Guilherme, a gente está chegando aqui no final, vou te fazer a última pergunta. Opa, vamos lá. Porque sabe que é horário, né? Claro. Não, né? Tendências. O que você acha? Quiser falar do Brasil, de mundo, o que você achar que vale a pena falar? É difícil, né? Assim, eu estou bastante otimista em relação ao Brasil. Eu entendo que tem mais problema fiscal, né? Que está sendo muito debatido. Tem a própria questão da taxa de juros. Temos aí um problema mundial na parte de inflação. Acho que isso tudo também prejudica aí qualquer movimento aí para a taxa de juros, né? Porque também o Brasil se descolar demais, sendo que no mundo inteiro está tendo uma questão de inflação, não é algo muito plausível, mas vamos ver como é que isso evolui. Espero muito aí que as autoridades, as novas autoridades, o pessoal aí que tenha o poder da caneta e de fato busque, né, fazer um bom governo para todo mundo, entendeu? Acho que está indo num período muito polarizado, mas acho que isso tem diminuído um pouco, né, depois desse fatídico aí, 8 de janeiro. Mas torcer muito, né? Acho que assim, torcer muito para que dê certo, que a gente volte a ter bastante ofertas, que o mercado cresça, né? Então, aquela coisa, o arcabouço regulatório foi revisto, eu entendo que muito para positivo, então você tem tanto o arcabouço regulatório de ofertas, de fundos, de agentes autônomos, atuais assessores de investimento, então todos foram revistos, né? Então, assim, você vê uma boa vontade do regulador, uma boa atuação do regulador em relação a esses novos temas, a Anbima também, né, se estruturando no que for necessário, revendo as suas regras. Então, eu sou bastante otimista que vai dar certo. Claro, não depende só da boa vontade, né? Então depende de fato de ações. Então, eu espero aí que ações sejam tomadas de forma positiva, né? Que também a gente consiga ter um país mais humano, né? Um país mais com menos diferenças sociais. Isso talvez seja mais um sonho, né? Não é algo muito... Menos desigualdade. É isso, né? Menos desigualdade ajudaria bastante.
Mas, de uma forma geral, é isso. Acho que o mercado está preparado, né, para vir aí com um retorno forte aí de ofertas. Os IPOs agora já podem ser avaliados pelo convênio, que não era previsto. Então, se vierem IPOs, a Ambima já vai poder olhar, vai poder ajudar nisso. Então, quer dizer, estou bastante otimista, Hudson. Estou bastante otimista. Eu acabo sendo um otimista aí pro país, de forma geral. Ah, mas faz muito bem, faz muito bem. Se não tiver otimismo, amigo, já para nem caminho, nem segue, né? Exato. Meu amigo, infelizmente temos que acabar. Foi um prazer conversar com Eu que você de agradeço, novo. Hudson. Foi ótimo. Muito obrigado. Gente, mais um episódio do Investimento à Beça com Guilherme Bernardelli falando sobre autorregulação e supervisão. Guilherme, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Hudson. Obrigado, pessoal. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.